pessoal! É um prazer receber vocês para o Hemodiálogos, o seu videocast favorito de saúde dos rins. Aqui a gente recebe quem entende para explicar e descomplicar a nefrologia. Eu sou Jéssica Marcelo, médica nefrologista, e vou estar com vocês em toda essa jornada. Nossos episódios vão ao ar todas as quintas-feiras, no Spotify ou no YouTube. E para não perder nada, segue no @hemodiálogos, tá? Lá você pode mandar suas sugestões de tema, perguntas e também não perder nenhum dos temas que a gente já gravou. E você, sabe quais são as funções que o rim tem no organismo? Então hoje nós vamos falar justamente sobre isso. E claro, descomplicar as funções do rim. Então venha com a gente, eu tenho certeza que essas informações vão mudar a sua vida. Está começando mais um Hemodiálogos. Pode parar de procurar, porque você já encontrou o que precisava. Hoje nosso bate-papo vai ser conduzido pelas perguntas de todo mundo. E para começar, já cheio de energia, a gente vai perguntar uma coisa: onde é que os rins ficam? É isso mesmo. Qual é a anatomia? Onde eles moram? Sim, os rins ficam na região da coluna lombar, assim. Embaixo do fígado e escondido atrás de todo o peritônio. Isso mesmo, são órgãos retroperitoneais. Nossa, que nome comprido! Mas é só para dizer que os rinzinhos ficam escondidos pelas últimas costelas e muito bem protegido por uma camada de músculo. Outra pergunta muito boa: o que são os rins e para que eles servem? A gente sempre fala de função dos rins, mas, na verdade, o que a gente consegue medir, mensurar, é a taxa de filtração glomerular. E isso significa a função depurativa do rim. Nossa, o que será a função depurativa? É a tal função de limpeza. Essa função é a que é substituída por algumas máquinas durante a insuficiência renal. Mas o rim não tem só essa função. Muito pelo contrário, ele tem várias outras. Algumas que estão relacionadas, por exemplo, à ativação de determinados compostos químicos, como a vitamina D. Outras funções do rim estão relacionadas à liberação de substâncias que ativam a medula e produzem as células do sangue. Por isso, é tão comum encontrarmos pacientes com insuficiência renal que têm a anemia grave, precisando da suplementação de eritropoetina, que é essa substância que ativa a medula. Além da função de limpeza do sangue, a gente também tem o controle de líquidos dentro do nosso corpo. Esse controle de líquidos é mediado por algumas partes que ficam escondidas dentro do rim e algumas que são ativadas por um sistema neuroendócrino. Esse sistema é de suma importância porque aumenta e diminui a permeabilidade dos rins à água conforme a nossa necessidade de conservar água no nosso corpo. Por isso, as pessoas que evoluem com insuficiência renal podem ter um achado no exame físico, que é o inchaço, também chamado por nós técnicos em saúde de edema. E é quando a gente aperta a perna aqui e fica uma depressãozinha, que é chamado cacifo. Então parece que o rim não serve só para fazer xixi, mas o xixi é muito importante. Então, a gente tem que dar muito valor para ele. E não só dar valor, como também observar bem de perto. Pode ter algumas alterações no xixi que dão ideia se o rim está funcionando bem ou não. E a gente tem que estar sempre de olho. Então, uma dica bônus, tá? É manter as louças de casa, e eu digo a bacia do vaso sanitário, sempre com uma louça clara, porque isso facilita para que eu veja se tem sangue no xixi, se tem alguma secreção saindo junto com a urina, ou se tem espuma quando eu faço xixi. E tudo isso são pequenas dicas para saber se o rim está ou não funcionando bem. Por que nós dizemos que os rins são filtros? É porque eles são mesmo. Na verdade, os rins, eles funcionam como pequenas peneiras,
quase como filtros mesmo. E eles vão deixar sair substâncias ou segurar algumas substâncias a depender da necessidade do nosso corpo. Algumas substâncias que são muito importantes para o nosso corpo, como por exemplo as proteínas, elas são retidas dentro do nosso corpo através dessa membrana. Porém, quando essa membrana está com algum defeito, quando ela perde uma capacidade que é de suma importância para a função dos rins, que é a sua eletronegatividade, essas substâncias, como as proteínas, acabam sendo eliminadas na urina, o que leva a um quadro chamado espumúria. É claro que não vai ser uma pequena quantidade de proteína que será capaz de formar espuma na urina. Porém, conforme a quantidade de proteína que sai no xixi vai aumentando, a tendência é aparecer espuma. Algumas doenças levam a uma lesão nesse filtro e é lógico que a gente precisa acompanhar a quantidade de proteína. Mas, quando ela já está grande o suficiente para causar espuma, a gente já consegue fazer esse exame direto no vaso. Então, é muito mais prudente que a gente faça um exame que avalie isso de maneira precoce. E qual seria esse exame? A relação albumina-creatinina ou a albuminúria, que é um exame que a gente faz numa amostra de xixi. Essas doenças que estão mais relacionadas com a lesão dessa membrana, uma delas é o diabetes. Portanto, faz parte do acompanhamento do paciente diabético que ele faça, de tempos em tempos, essa avaliação de proteína no xixi. E o médico nefrologista vai avaliar o resultado e, diante desse resultado, a gente consegue saber uma quantidade muito pequena de proteína que já está saindo e pode, assim, tomar algumas atitudes para prevenir a perda de função renal. Tá aqui uma pergunta muito boa que deixa qualquer nefrologista cheio de carinho e de vontade de explicar. Como se forma o xixi? É uma pergunta meio inusitada, mas é real. Bom, agora a gente vai ter aqui na nossa tela uma imagem que mostra exatamente como é composto o rim. Então, o rim ele tem uma coisa chamada unidade funcional. Essa unidade funcional, ela começa num emaranhado de vasos de sangue, que é o glomérulo, e esse glomérulo vai filtrar e vai liberar esse filtrado, que vai, através da cápsula de Bowman, entrar no túbulo. Esse túbulo ele é dividido em várias partes e essas partes, cada uma delas tem tipos diferentes de canais que vão colocar sódio para fora, sódio para dentro, potássio para fora, saindo mais água, concentrando o xixi, enfim. Eles têm várias funções e as nossas substâncias que estão dispersadas no sangue, elas vão ter função de aumentar ou diminuir a excreção de algum determinado íon. Depois de todo esse trajeto no túbulo, ele é coletado nos cálices. E aí, ele é eliminado através dos ureteres, bexiga e uretra. Então, sim, o xixi dá trabalho para ser formado. E a gente não pode esquecer que cada uma das medicações que são utilizadas podem, sim, ter ação em um determinado ponto desse trajeto. Então, é muito importante que a gente, claro, consuma a água, porque a água é a parte mais importante de todo esse filtrado, mas que a gente também consuma quantidades consideradas normais dos determinados nutrientes, justamente para não ter acúmulo de nenhum desses nutrientes no trajeto e poder gerar a cristalização, que é uma coisa que a gente conversou alguns episódios para trás no episódio de litíase renal. E lá vai mais pergunta boa. Por que é que nós urinamos todos os dias? A verdade é simples. O nosso rim libera o resíduo do metabolismo, que é justamente um processo que acontece a partir de tudo que nós comemos. Então, nós comemos algumas substâncias que precisam ser quebradas, metabolizadas e o resíduo que sobra precisa ser eliminado do nosso corpo. E isso acontece através de uma das funções do rim. Assim sendo, se você come todos os dias, tem que botar esses resíduos para fora todos os dias também. Então, não tem outro jeito, gente. Tem que pôr para fora.
E, claro, se você tem excessos na sua alimentação, você vai ter excessos de sujeiras nesse metabolismo e vai acabar acumulando ele no seu organismo. Portanto, precisa se hidratar bastante para diluir esses excessos. Respondido? Uma das funções que é muito importante para garantir o bom funcionamento de todo o nosso corpo é o equilíbrio entre sais e minerais. E esse equilíbrio acontece principalmente na região tubular do rim. Ele depende de substâncias, de neurohormônios e etc. para que ele aconteça. Então, existem alguns ligantes que funcionam ativando ou desativando canais que jogam as substâncias, como os sais minerais, para dentro ou para fora, dentro desse filtrado, aumentando ou diminuindo a concentração deles no nosso organismo. Como é que os rins participam do controle da pressão arterial? A eliminação de líquidos, que é o solvente universal, principalmente a água, quando em excesso no nosso organismo, é uma das formas de controle pressórico. Mas a eliminação do sal, do sódio, também é muito importante. No nosso organismo, nós temos alguns sistemas chamados sistemas neuroendócrinos, que estão ativados a partir da pressão que acontece no glomérulo, nessa unidade funcional do rim. Através desse aparelho justaglomerular, não precisa assustar com o nome. Se a gente levar ao pé da letra, a gente sabe que é o aparelho que fica perto do glomérulo. Existe a ativação do sistema, o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Nossa, mas que aula com nomes compridos! Tá, pra gente simplificar isso da melhor forma possível, talvez seja bom você dar uma olhadinha na aula de hipertensão com a professora Andréa Pio. E agora, uma parte que eu amo. A relação entre rins e ossos. É isso mesmo. Eu, que sou uma médica dos ossos e já ouvi muitas vezes a piada: "Ei, você é ortopedista?" Mas na verdade não. Eu sou nefrologista e os rins estão diretamente conectados com esse sistema de sustentação que está em nosso corpo, os ossos. E os ossos, diferente de que muitas pessoas pensam, é um sistema que não está parado. Eles estão trabalhando. E tem muito trabalho rolando ali, viu? Os nossos rins interagem diretamente com os ossos através de algumas substâncias, como, por exemplo, FGF23, esclerostina, PTH e vitamina D. Por falar nela, nós tivemos um episódio para falar bastante sobre essa danadinha e a interação dela com os rins e com os ossos. Durante esse processo de liberação de todas essas substâncias no nosso organismo, nós fazemos o controle de 2 íons super importantes, o cálcio e o fósforo. O cálcio e o fósforo fazem a conexão entre o osso e o rim. O rim elimina esses íons quando necessário e também ajuda na absorção quando esses são necessários. Então, ele está mediando a maior absorção de cálcio e também media a eliminação de fósforo em excesso. Quando esse rim está funcionando bem, toda essa engrenagem se movimenta de uma maneira muito saudável. As pessoas chamam isso tecnicamente de crosstalking, quando um órgão conversa com o outro para garantir o bom funcionamento do organismo inteiro. Mas eu gosto de explicar para os meus pacientes como fofoca. É isso mesmo. É como se o osso batesse um fio lá para o rim ou então para a glândula que mora aqui, que é também chamada de paratireoide, e avisa para eles: olha, precisamos de mais cálcio, precisamos de menos cálcio. E aí acontece essa ativação dessa cascata. Quando esses 3 órgãos estão funcionando bem, tá tudo certo. O problema é quando um desses órgãos não responde a essa ligação. E quando um desses órgãos não responde, essa cascata toda pode ruir. Normalmente, o órgão que falha na resposta é o rim. O paciente com insuficiência renal tem uma dificuldade de
responder a essa necessidade do osso desses determinados íons. E o que acontece é um acúmulo de fósforo no sangue que pode ser um ativador secundário para a paratireoide, levando ao enfraquecimento dos ossos. Então, os pacientes que têm doença renal crônica podem ter uma fragilidade maior dos ossos e também ter maior risco de fratura. Fica de olho! Parece que os ossos têm muito mais a nos dizer do que só se eles são densos ou não, estão fortes ou não. Os ossos, dentro deles, existe uma substância chamada medula. E essa medula, ela produz todas as células do nosso sangue, as células que ficam circulando em nosso corpo. Muitas dessas células, também conhecidas como precursoras ou blastos, elas respondem a alguns estímulos bioquímicos. E o rim está diretamente conectado com essa medula através de um estímulo chamado eritropoetina, também conhecido em nossos salões de hemodiálise como EMAX. Aquela injeção gelada e dolorosa é o componente que age ativando a medula e liberando as células do sangue. Essas células são imprescindíveis porque, através dela, existe o carreamento do oxigênio para os tecidos. Então, essas células, também conhecidas como células vermelhas, saem da medula, vão até o pulmão, pegam o oxigênio e espalham pelo corpo, garantindo a oxigenação dos tecidos mais periféricos. Então, ficar com essas células vermelhas muito baixas no sangue, o que a gente chama de anemia, pode ter muitos sintomas, inclusive algum rebaixamento de consciência e dores na periferia. Então, é outra coisa para a gente ficar bem em cima. Olha, EMAX dói, mas garante que você tenha uma vida bem saudável e não sinta todos esses sintomas relacionados à anemia. Deu para entender? E como saber que os rins estão funcionando bem? A verdade é que a disfunção do rim é muito silenciosa. Demora muito tempo para que a gente descubra através de sintomas que o rim não está funcionando bem. Então, a gente tem sempre que estar um passo à frente da doença. Isso significa medidas frequentes da creatinina e também de saber que as proteínas estão ou não saindo na sua urina. A tão conhecida RAC, ou relação albumina-creatinina, na amostra de xixi. Tá bom, mas o que é creatinina, então? A creatinina, ela é uma substância que é filtrada através do rim e está relacionada com a degradação de algumas outras substâncias, principalmente que estão retidas nas células musculares. Então, é um exame que pode estar relacionado com a massa muscular, com o sexo. Então, quando a gente pega o valor de referência, às vezes a gente pode ter um fator de confundimento. Então, tem muitas pessoas que leem a creatinina apenas pelo valor que está no exame, o valor inteiro. Mas não é a forma mais correta de interpretar esse exame, tendo em vista que muitas coisas podem impactar no valor total da creatinina. Assim sendo, é importante que a gente coloque a creatinina numa fórmula e, a partir dela, a gente consiga determinar uma taxa estimada da função glomerular. Essa taxa estimada significa mais ou menos assim, quantos por cento o rim está funcionando? E esse cálculo ele pode ser feito a partir de várias fórmulas, mas a que está mais em voga e mais utilizada nesse momento é a CKD-EPI. Outro dado importante é a urina de 24 horas, aonde eu não tenho o clearance estimado, mas sim o clearance medido. Nessa situação, eu vou quantificar a creatinina no sangue e na urina e vou dar um valor da filtração glomerular, que é o valor medido, ou seja, o valor real. Ele pode estar também relacionado com essa questão da massa muscular. E quando a gente tem pacientes em extremos de peso ou com extremos de massa muscular, a gente também pode se dar ao luxo de utilizar outros exames, por exemplo, a cistatina C.
Mas não é o exame mais barato e não é um exame de screening. Então, normalmente, a gente usa primeiro a creatinina e depois, conforme o nefrologista avaliar o exame e achar que necessário, a gente pode continuar a investigação da insuficiência renal a partir da cistatina C. E o que acontece quando os rins começam a falhar? Infelizmente, eu tenho que dizer que na maioria das vezes, nada. É uma doença que pode passar anos silenciosa. E quando a gente descobre, talvez já seja muito tarde para mudar os hábitos ou mudar as medicações ao ponto de realmente impactar na função. Por isso é tão importante e a gente frequentemente fala sobre isso. A prevenção é a melhor estratégia. Mas afinal, quais são as principais causas de doença renal? Bom, as duas principais causas, não só no Brasil, mas no mundo, de doença renal crônica é a hipertensão e o diabetes. Eu costumo dizer que metade dos nossos problemas em nefrologia estaria resolvido se a gente tivesse afinco e adesão aos tratamentos dessas duas doenças. Mas não é muito a realidade que a gente vê por aí. E não é infrequente acontecer de pessoas estarem em acompanhamentos de hipertensão, de diabetes e às vezes passarem anos sem coletar exames que são específicos para a avaliação da função do rim. Ou seja, proteína no xixi e creatinina. Mas é de suma importância que você, hipertenso, diabético, que ainda não sabe ter problema na função do rim, cobre dos seus assistentes de saúde que esses exames sejam coletados. São exames que custam pouco, mas que podem mudar a sua vida a partir do momento do diagnóstico. E qual é a importância do diagnóstico precoce? Quanto mais cedo você fizer o diagnóstico de insuficiência renal ou de qualquer outra doença, a verdade é que você ainda tem um lastro de tempo para mudar a história natural da doença. Então, se a velocidade de progressão estava sendo alta até aquele momento, você pode mudar seus hábitos de vida e também as suas escolhas, por exemplo, como a adesão ao tratamento medicamentoso, para mudar a história natural dessa doença. E quem sabe fazer com que aqueles ml minuto, que é a medida de função renal, durem por muito mais tempo do que durariam se viessem na mesma velocidade que estavam sendo perdidos. E como nós podemos ajudar a preservar a função do rim? É uma pergunta um tanto quanto complicada. A verdade é que seria muito interessante sabermos qual é o motivo que o rim está falhando e se existe a necessidade ou a possibilidade de um tratamento direto para a doença. Mas, quando não há, ou até mesmo quando há, é sempre muito importante que a gente tome medidas para as chamadas mudança de estilo de vida. E essas medidas, elas vão ter efeito benéfico para a função dos rins, independente da causa que está levando à sua disfunção. Essas medidas são, por exemplo, uma alimentação diversificada, utilizar menos sal, atividade física regular, cessar o tabagismo quando houver, tomar a quantidade de líquidos recomendada pelo seu médico. E isso são mudanças simples e de baixo custo, mas que podem mudar a função dos seus rins, melhorando a velocidade de progressão. Ou seja, colocando um pé no freio, literalmente, da doença dos rins. E qual é o papel da atenção primária em todo esse cuidado? A verdade é que eles são os verdadeiros maestros desse tratamento. Vão ser eles que vão pedir, no primeiro momento, a creatinina e a RAC, a relação albumina-creatinina na urina, para que nós tenhamos uma base para saber se o rim está ou não funcionando bem e se há ou não a eliminação de proteína através dos glomérulos. Isso é de suma importância e tem acesso em todas as unidades de saúde, inclusive as unidades de saúde do SUS. Ou seja, que você pode fazer todo esse rastreio de graça. Mas que é de suma importância que você se lembre e peça, caso não tenha sido pedido para você, esses exames. E para que ninguém esqueça,
Eu acho que essa frase é muito importante. Cuidar dos rins também faz parte de um cuidado de saúde integral. Então, eu conto com vocês para me ajudar nessa investida de educação em saúde renal. Vocês estão juntos? Então, hoje nós aprendemos que o rim tem muitas funções e não apenas a função de limpar o sangue. É claro que a limpeza do sangue é de suma importância e é a função que a gente consegue perceber primeiro que está sendo perdida. Então, é muito, muito, muito importante que nós investiguemos para todas as pessoas, mas principalmente para aquelas que têm as doenças mais relacionadas à saúde renal, que é a hipertensão e o diabetes, que elas façam o rastreio através da creatinina sérica e também da urina 1. E se ficou alguma dúvida, quer deixar um comentário, fica à vontade. Você pode escrever aqui embaixo que a gente vai te responder. Ficou com vergonha? Pode seguir também no @hemodiálogos. E lá você também pode nos dar uma sugestão de temas para que a gente possa construir com todo carinho mais um episódio gostoso como esse. Tá bom? A gente tá aqui todas as quintas-feiras no Spotify e no YouTube. E você é nosso convidado. Tchau! Esse programa foi produzido e dirigido por Mariana Orlandi. Roteirizado por mim, Jéssica Marcelo, e por Mariana Orlandi. Gravado, editado e pós-produzido por Zamunda Studio. E é apresentado por mim, Jéssica Marcelo, que te espero na próxima quinta-feira para mais um episódio de Hemodiálogos. Tchau!